Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quinta-feira, dia 22 de janeiro de 2025. Tem muita coisa pra gente falar do lado do Internacional. Arbitragem definida pro Clássico Grenal do final de semana. Será que o Pesolano vai poupar jogadores pensando na estreia no Campeonato Brasileiro no outro meio de semana aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio? Teve a apresentação do novo reforço do Inter que pode jogar o Clássico Grenal. A gente vai falar também sobre o acerto que o Inter teve com alguns atletas e 20 milhões, aliás, um pouco mais de 20 milhões que estão sendo pagos pelo Colorado. A gente também fala de mercado de transferências. Alejandro, Cauli e uma história envolvendo Rafinha e o desejo dele de voltar ao Internacional, de jogar pelo Inter, aliás. A gente vai contar sobre tudo isso nesse conteúdo. Antes, não te esquece, né? Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações pra tu não perder nada por aqui. É claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria da KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO. Para brincar, para se divertir, o site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade lá na KTO. Tem o meu link aqui no primeiro comentário fixado. Te registra, joga na manha, na responsa, com responsabilidade. E lembrando que tem a promoção do Aposte e Ganhe lá na KTO, então aproveita, tá certo? E quero falar também do Ativo, que é o melhor estimulante para homens e mulheres e não só para hora H com teu parceiro ou tua parceira. O Ativo também é pro dia a dia. Se tu tá naqueles dias meio borocochô, meio para baixo, não tá ativado, tá cansado, sem conseguir levantar da cama, vai de Ativo, ele é 100% natural, não precisa de receita e, cara, tem o melhor efeito do mercado, então vai de Ativo, melhores preços também, ativa você na Ativa sempre, tá? Gente, vamos lá. O Inter treinou hoje, se reapresentou depois da vitória de ontem por 2-0 contra o Inter de Santa Maria no Beira-Rio e agora começa a pensar no Clássico Grenal, tá? Quinta rodada da fase de classificação do Campeonato Gaúcho, o Inter é líder do Grupo A, 9 pontos, 4 jogos, 3 vitórias e uma derrota, que foi lá em Erechim, no jogo com reservas contra o Ipiranga no final de semana passado, e agora vai para um Clássico Grenal, às vésperas de uma estreia também no Brasileirão, na quarta-feira que vem contra o Atlético Paranaense em casa. Então, assim, não está descartado 100% uma possibilidade de algumas preservações, mesmo que tenha rivalidade, mesmo que seja um Grenal, mas o Inter entendendo que a sua situação no Gauchão está encaminhada em relação à classificação e esse Grenal talvez não valha tanto quanto se enxergue nele e quanto a rivalidade diz, claro, que ele vale, tá? E isso não está definido ainda, tá? O Pesolano vai definir a partir dessa reapresentação de hoje, principalmente do treino de amanhã, sexta-feira, ainda vai ter sábado para trabalhar em preparação para o Grenal do domingo, 8 horas da noite no Beira-Rio. Mas ele ganhou um reforço para esse jogo, tá? Hoje foi apresentado o Rodrigo Villagra. Foi apresentado pelo executivo de futebol Fabinho Soldado hoje na sala de coletivas do estádio Beira-Rio e ele bateu muito na tecla de que está disponível para jogar. Ele está vindo por empréstimo do CSKA, né? O Inter pagando $400 mil pelo empréstimo. Se ele jogar 60% dos jogos do Inter no ano, o Inter vai ter que obrigatoriamente comprar ele, né? Uma cláusula de obrigação de compra de 4 milhões e 600 mil. Então dá uma operação toda de 5 milhões, caso ele seja comprado, né? Se ele não for comprado, jogar só por empréstimo esse ano, só os $400 mil que o Inter tem que pagar agora ao CSKA. Mas ele bateu muito na tecla de que ele está disponível para o Grenal, tá? Falou que ele tem condições de jogo, que é um clube grande, que ele está muito feliz de chegar ao Internacional, que ele está feliz por estar chegando também e poder jogar, que foi algo que não aconteceu muito no River. Quando ele vai muito bem no Tajeres, também na Argentina, vai para o River por 11 milhões, depois vai para o CSKA e joga pouco nesses últimos dois clubes. Então ele disse que ter minutos vai ser importante para ele, que ele está muito feliz de chegar aqui e que ele está à disposição para jogar o Grenal. O Pesolano até falou ontem depois do jogo, né? A vitória contra o Inter de Santa Maria no Beira-Rio pelo Gauchão. O Villagra pode ganhar minutos sim, e a tendência é que ganhe minutos no Clássico Grenal. A questão é se começando o jogo, o que eu não acredito, ou entrando no segundo tempo, que daí sim tem uma tendência maior, tá? Bom, tem arbitragem definida para o Grenal, tá? Lucas Horn, árbitro de 37 anos, vai comandar o Clássico Grenal do final de semana, Clássico Grenal 449 às 8 da noite no estádio Beira-Rio. Primeiro Grenal dele, é um árbitro jovem, 37 anos, mas já apita há bastante tempo aqui. Ele não apitou, né, como eu disse, então é a sua estreia em Clássico Grenal no profissional, mas ele já apitou Grenal de aspirantes em 2019, apitou Grenal do Sub-17 em 2024, apitou também Grenal feminino. Então Grenais ele já apitou, mas não do profissional, né? Esse Grenal que a gente sabe que sempre acaba envolvendo, sempre tem ali um arranca-rabo, é natural, mas
Lucas vai apitar o seu primeiro Grenal aos 37 anos. No VAR, Jean-Pierre Lima, tá? Será auxiliado pelo Thiago Augusto Capes Diel e o Michel Stanislau. E no VAR, então, Jean-Pierre Gonçalves Lima. Lucas Horn será o árbitro do Clássico Grenal. Apitou 2 jogos até agora no ano, tá? Apitou a vitória do Juventude sobre o Inter de Santa Maria e apitou agora na rodada ontem o São Luís e Novo Hamburgo, que terminou com vitória do São Luís, tá? O Lucas Horn vai para o seu 3º jogo no ano. Deixa eu falar aqui sobre uma informação bem interessante que foi divulgada hoje pela Rádio Gaúcha, pelo Simon Bianchini, e que foi confirmada pelo Inter, obviamente porque é uma informação importante e positiva para o clube, tá? O Inter chegou a um acordo para pagar 4 jogadores a quem devia, de antigas gestões de Giovanni Luigi, Vitório Pífero e Marcelo Medeiros, tá? São esses jogadores, tá? O atacante colombiano Trellis, todo mundo lembra, né? Jogou em 2019, só 13 jogos, deu muito errado, um dos piores jogadores que vestiu a camisa do Inter, reclamou de atrasos de pagamentos por parte do Inter, foi uma ação movida e o departamento jurídico do Inter conseguiu fazer esse acordo com os advogados do atacante colombiano. O Escoco, que veio como uma grande contratação, mas não deu certo, quem não lembra da adrenalina, né, que dizia o Inácio Escoco, jogou no Inter só no 2º semestre de 2013, e aí depois foi vendido para o Sunderland, da Inglaterra. O Inter devia ali também algumas questões de luvas para o Escoco. O Wellington Silva, aquele ponta mesmo, também ex-fluminense, jogou de 2018 a 2020, o Inter tinha dívidas com ele. E o Mossoró, meio-campista que inclusive esteve no Beira-Rio ontem pelo Inter de Santa Maria. Não é aquele Mossoró mais recente que está agora no Inter de Santa Maria, que o Inter também devia, tá? São dívidas que o Inter tinha e o Inter e são dívidas ali que a gente está falando de verbas de rescisão, direito de imagem, luvas ou até salários de alguns desses jogadores, tá? O Inter vai pagar cerca de 20 milhões, quase 21, dá 20 milhões, 500 e alguma coisa, quase 21 milhões de reais para esses 4 jogadores, mas o Inter conseguiu selar acordos na justiça. Esses atletas, ex-atletas do Inter, né, ainda atletas, estavam cobrando o clube. Existem outros atletas, no fim das contas o Inter trata, e é um fato, como algo infelizmente normal, né? Sempre vai ter uma dívida trabalhista aqui, outra ali, porque tem atleta cobrando, ex-atleta cobrando. Infelizmente, algo do jogo, né? Algo do jogo, mas o Inter conseguiu selar acordo, 4 acordos, né? Acordos, então, no plural, com esses 4 jogadores. Deixa eu falar aqui de mercado e algumas informações, tá? O que eu ouvi sobre Alejandro. Hoje a negociação está travada, tá? O Inter tá tentando destravar ela. Eu não consegui o detalhe de onde ela travou. Eu sei que o Inter tinha conversado com o Alejandro gostou da ideia de jogar no Inter, de jogar mais minutos do que ele estava jogando no CSKA. O CSKA contratou agora um atacante argentino que estava no Zenit, então já dando um indicativo de que talvez não fosse mais mesmo utilizar o Alejandro e poderia emprestar ele. Pelo que eu tinha escutado de algumas pessoas do Inter, tinha um avanço das últimas semanas, mas esse avanço até agora, mais nada. Então hoje a situação ela está um pouco travada, já não está mais tão encaminhada essa possibilidade de empréstimo do Alejandro, mas ontem ficou claro na coletiva do Pesolano que o Inter quer um centroavante para jogar ou ao lado do Borré, ou o Borré ser uma opção, porque a gente sabe que o Borré não é aquele centroavantão de área. O Alejandro é mais do que o Borré, menos talvez do que o Pedro Raul, mas é também um centroavante, mais centroavante do que o Rafael Borré, e o Inter está tentando destravar essa negociação. Sobre Cauli, tá? Que muita gente me perguntou nas últimas horas. É uma informação que foi trazida pelo Marinho Saldanha. Marinho Saldanha, foi ele que trouxe. No YouTube, acho que foi, inclusive. Cara, o que eu ouvi sobre Marinho Saldanha, tá? Sobre Maurinho Saldanha, sobre o Cauli. O São Paulo estava tentando o Cauli. Não me garantiram no Inter que foi feita uma tentativa. Mas o Inter já tem a informação e o São Paulo teve uma proposta recusada pelo Cauli porque o São Paulo tentou um empréstimo. O Inter tá mal das pernas, mas o São Paulo também tá financeiramente. Talvez menos do que o Inter, mas também tem suas dificuldades. Mas o São Paulo tentou o Cauli, fez uma proposta de empréstimo, o Bahia recusou, o Bahia quer vender o Cauli, ele perdeu espaço por lá, já não é mais aquele... E vale lembrar, né, o Cauli esteve próximo até de ir pro Palmeiras, depois de uma grande temporada de 24, e aí em 25 perdeu muito espaço lá, foi muito criticado pelo torcedor, tiveram alguns jogos até que eu acompanhei do Bahia, que ele saiu vaiado, enfim, perdeu um pouco de prestígio, de valor de mercado, mas o Bahia ainda prioriza uma venda. Então já não entra nos moldes do Inter, porque o Inter quer trazer principalmente jogadores ou em fim de contrato, ou por empréstimo para depois ter que ver se vai
conseguir comprar. Então o Cauli, assim, hoje é muito difícil que saia alguma negociação, tenho que ser sincero com vocês, daria até para dizer que dá para descartar esse nome hoje. Sobre Rafinha, tá, gente? Para quem não viu, tá repercutindo muito nas redes sociais. A Baldaço TV esteve hoje à tarde com o programa da tarde e tinha um repórter no Mercado Público aqui de Porto Alegre e acabou aparecendo um senhor que até explicou, estava lá, ia fazer um lanche porque tinha uma reunião de trabalho, enfim, uma reunião profissional, e ele disse e se apresentou como o vô do Rafinha. E a gente sabe, o Rafinha, Barcelona, que é colorado, sempre declarou seu coloradismo, começou lá atrás no Avaí, né, foi tentar a sorte jogando em Santa Catarina, depois foi pro Leeds jogar Premier League, foi destaque na Premier League, foi jogar no Barcelona e hoje é jogador de seleção brasileira, vai estar na próxima Copa do Mundo, evidentemente, é gaúcho, é de Porto Alegre, aqui da Restinga, e a gente sabe que ele já declarou que é colorado, que um dia quer jogar no Inter, já esteve no Beira-Rio em mais de uma oportunidade, e ele, se apresentando como vô do Rafinha, trouxe até algumas curiosidades, falando que é muito colorado, que estava torcendo pelo Inter no Grenal, que acredita que o Inter tem capacidade de ganhar o Grenal no final de semana. E quando ele foi falar sobre o Rafinha, ele disse que o Rafinha já falou para ele, falou para outros familiares próximos que sim, quer jogar no Internacional ainda, aquilo que o Rafinha já tinha dito em algumas entrevistas, jogar no Beira-Rio lotado, que é o sonho dele, e ele não teve essa oportunidade, tanto que foi lá tentar a vida jogando no Avaí em Santa Catarina, e que ele tem sim um projeto de voltar ao Internacional, e que, primeiro ele fala, e aí ele tem duas respostas um pouco diferentes, primeiro ele fala em voltar quando tiver lá encaminhado uma saída do Barcelona e tal, e depois ele fala, voltar cedo, ainda com 30 anos, enfim. Deixa eu até pegar a idade do Rafinha, mas eu tenho que ser sincero com vocês, tá, gente? O Rafinha, ele tá agora com 29 anos. Ele ainda tem ali um tempo de contrato com o Barcelona. Cara, ele não vai vir tão cedo pro Inter, tá? Não vai vir tão cedo pro Internacional. Ele tem contrato ainda até 28, 30 de junho de 28. Então, assim, não vamos criar expectativa com isso, tá? Acho que é sim bem possível que o Rafinha, no encaminhamento de carreira lá, depois que terminar o contrato com o Barcelona, talvez renove mais uma vez, talvez ainda jogue em outro clube, fazer, quem sabe, um pé de meia, a gente sabe, isso é normal do meio do futebol. Não criem expectativas do Rafinha voltar tão novo ao Beira-Rio, tá? Eu até gravei um vídeo ano passado aqui no canal, e que foi algo que eu ouvi de um muito importante dirigente do Beira-Rio, tá? E esse muito importante dirigente que ainda está lá até me disse, cara, quando a gente chama o Alisson, Rafinha ou outro jogador muito importante na nossa história que está brilhando na Europa, evidentemente a gente vai dizer que a gente quer esse jogador futuramente, óbvio, quer que ele volte um dia, nos ajude, enfim, com a qualidade que o levou para a Europa. Mas essa pessoa até me disse, cara, quando a gente traz esses caras aqui, dá uma camiseta, conversa, a gente já pergunta sobre carreira, como é que ele tá, o que ele pensa de futuro, já faz essa conversa, que é a ideia de plantar uma sementinha, foi o que essa pessoa me disse, foi o termo que eu usei no meu vídeo no ano passado. E quando o Inter chama o Rafinha em 22, agora na Libertadores passada, o Rafinha esteve no Beira-Rio, o Inter plantou essa sementinha. Fez uma conversa, tá, e aí, carreira, como é que tá, o que tu pensa? É que nem quando tu faz uma sondagem, praticamente isso. Mas foi numa conversa informal quando ele veio até o Beira-Rio. E aí o Inter planta essa sementinha e vai conversando, o que tu pensa de carreira? Um dia tu gostaria de jogar nesse Beira-Rio lotado? É mais ou menos isso, tá? O Inter já plantou essa sementinha em relação ao Rafinha, mas assim, vamos ser sinceros, o Rafinha voltar antes de 34 anos é muito difícil. Muito difícil mesmo. E eu digo voltar para Porto Alegre, né? Porque no Inter ele acabou nunca jogando, seria uma grande oportunidade, que ele falou que é um sonho na sua carreira. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar do Colorado por aqui, tá? Beijão, um abraço e até a próxima.